Yuri, eu queria puxar com você o alcance da repercussão do voto do Luiz Fux. E mais do que isso, Yuri, se tem algum impacto jurídico esse voto, né? É possível alguma contestação? Eu estava até conversando com algumas pessoas para entender, né, se teme uma virada jurídica mais adiante, uma contestação. E aí, quem vê no voto dele apenas mas uma grande divergência, mas apenas uma reação política que vai ficar circunscrito ao campo político, quem é ali da área, faz até uma diferenciação e diz que dificilmente pode haver uma revisão criminal, que seria o caso, uma contestação criminal desse julgamento, porque para que se haja uma contestação criminal, há ali limites muito estreitos para as defesas trabalharem. Tem gente já apontando as diferenças sobre a Lava Jato, porque o caso, na verdade, o julgamento do plano de golpe nasce no Supremo, diferente da Lava Jato, que foi recursal. Bom, todas essas questões jurídicas estão sendo apontadas para quem vê somente reação política no voto do ministro Luiz Fux. Mas eu queria te ouvir também sobre o que você tem colhido aí com as fontes, né? Fica, de fato, o voto do Fux somente para a plateia, para esse bolsonarismo usar como plataforma, ou pode atravessar o campo político e ter algum efeito reverso lá na frente, gerar uma reviravolta jurídica no caso? Essa é uma das expectativas, sim. Tainá, boa tarde para você, Luísa Martins, Pedro Venceslau e principalmente quem nos acompanha aqui no Bastidores CNN. E isso é possível porque Luiz Fux assumiu para si uma espécie de papel de revisor informal desta ação penal. E por que informal? Porque esta figura de revisor no âmbito do Supremo Tribunal Federal não existe mais desde 2020, justamente na mesma decisão em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que teria ali os casos relacionados, aliás, mentira, desde 2023, quando se decidiu que os casos de ações penais seriam novamente julgados pelas turmas e não mais pelo plenário do Supremo. E esse cargo de revisor, ele existe, né, ou existia em vários processos, mas em questão de ação penal, não para ser exatamente um antípoda, o total oposto do que é o relator do caso, mas para ser alguém que pudesse até complementar, apontar algumas questões que poderiam ser aprofundadas no relatório, no voto do relator, ou, em alguns casos, sim, corrigir. Essa figura ficou muito famosa lá na época do mensalão. E por que aí tendo as consequências jurídicas possíveis? Na época do mensalão, o relator do caso no plenário era o ministro Joaquim Barbosa e o revisor Ricardo Lewandowski. E muitos dos apontamentos que foram feitos por Ricardo Lewandowski, que tinha, né, e sempre teve esta, né, para usar ainda os termos de punitivista ou garantista, tem toda uma trajetória construída no direito, na vida acadêmica e como magistrado, com a defesa das garantias dos direitos individuais. E foi isso que Ricardo Lewandowski exerceu naquela época do mensalão, mesmo sendo uma figura contramajoritária dentro da corte e na sociedade brasileira. Enquanto Joaquim Barbosa colhia os louros da popularidade de ser o ministro relator que estava fazendo um voto contundente pela condenação de figuras políticas importantes como José Dirceu, Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, José Genuíno, entre outros, era Ricardo Lewandowski quem fazia a defesa das garantias ali ou apontava excessos ou incongruências no voto que levaria à condenação. E muitos dos pontos questionados por Ricardo Lewandowski, depois, quando houve recursos, quando houve outros mecanismos ali jurídicos, acabou ajudando as defesas na época. O caso mais notório foi quando o ex-ministro José Dirceu, defendido pelo advogado de hoje, Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, conseguiu uma redução de pena que o tirou do cumprimento inicial da pena em regime fechado, o que faz uma baita de uma diferença começar a pena já em regime aberto. Então, o ministro Luiz Fux deixa, assim, para a gente concluir, uma semente que no futuro pode eventualmente ajudar as defesas. A questão é o quanto este caminho está ou não garantido neste momento. O que está garantido é que, tanto na esfera jurídica quanto na esfera política, o voto do ministro Luiz Fux entrou para a história.